Chegar aos 60 anos, para alguns, é motivo de muita alegria, para outros, nem tanto. Envelhecer, riscos e benefícios é o tema da Roda de Saberes de hoje. E, para conversar conosco, eu trouxe um time aqui de especialistas e de gente que entende muito o que uma pessoa idosa vive, com o que ela se preocupa, com o que ela gosta de planejar a vida a partir dos 60. Conosco hoje, a Verônica Bon, psicóloga com mestrado na área da psicologia social institucional e doutorado em educação. É especialista em gerontologia e coordenadora dos cursos de especialização em envelhecimento humano, que a gente fala agora, e em psicogerontologia, e também professora no mestrado profissional em psicologia da nossa Universidade de Caxias do Sul. Com a gente também o presidente da Comissão do Idoso, o nosso vereador Rafael Bueno, que é bem atuante nessa causa. Ainda com a gente a Regiane Polidoro, assistente social do Lar da Velhice São Francisco de Assis, o nosso Lar da Velhice, né, que a gente gosta tanto. E a Regiane tem especialização em terapia de família e casal e também em arte-terapia. Também para falar com a gente, a Cristina Tristacci, esse sobrenome difícil, né, Cris? Que é psicóloga no Lar da Velhice. A Cris também tem especialização e é na área de vulnerabilidade social, também em filosofia e sociologia. Bem-vindos. E claro que eu já vou questionando a professora Verônica sobre a realidade da pessoa idosa hoje, principalmente em nosso município. Eu queria saber, professora Verônica, o que a gente tem aí com essa amplitude, né? A gente está vivendo cada vez mais e junto com essa vida maior, a gente tem novas alegrias e também dificuldades. Como a senhora está fazendo essa leitura da pessoa idosa hoje em nossa Caxias do Sul? Bem, olá, um prazer estar aqui, um prazer estar dividindo, né, esse espaço com vocês. E que bom parabenizá-los por escolherem essa temática, que a gente tem que falar disso constantemente. A gente tem no município de Caxias do Sul uma população idosa que aumenta significativamente, e isso não é só Caxias, isso é no mundo, né? A gente ainda não tem os dados oficiais agora do censo de 2022, porque ele ainda não acabou, né? A gente vai ter um censo 2022, 2023, espero que pare aí, né? Mas a gente já tem projeções que dizem que de 2010 para 2021, a população de Caxias idosa aumentou significativamente, cerca de 20 mil idosos a mais, né? Então, hoje, Caxias tem praticamente 15,5%, mas quase 16% da população de Caxias do Sul tem 60 anos ou mais. Ou seja, quase 70 mil habitantes. Exatamente. Isso é um pouquinho mais de 70, acho, né? Isso pede, né, que a gente olhe para essa população que, por vezes, parece invisível, né? Porque ou a gente tem pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, pessoas idosas muito ativas, que por vezes esquecemos que elas são idosas, ou então pessoas que estão numa condição bastante fragilizada, com doenças, com demências, por exemplo, né, em casos de Alzheimer avançado, que estão dentro dos seus domicílios ou instituições de longa permanência e que a gente acaba não vendo essas pessoas no dia a dia. E que também precisam de um olhar importante, porque elas requerem uma atenção grande. E um dado que eu acho que a gente tem uma informação que serve de alerta para ontem, principalmente para gestores públicos, mas não só né, porque é um compromisso de toda a sociedade, é a gente pensar que as famílias estão reduzindo, né, o número de pessoas cada vez menores. A Ana Amélia Camarano diz que as famílias crescem na vertical, ou seja, muitas gerações, né, convivendo, mas poucas gerações, poucos integrantes em cada geração. Então, ela diz que a gente cresce na vertical, mas diminui na horizontal. Ou seja, diminui a quantidade de pessoas para cuidar dos mais velhos. Com potencial para cuidar, porque ter filhos também não é garantia que esses filhos cuidarão de seus pais, né? Mas a gente precisa começar a pensar também que estratégias o nosso município, né, vai poder estar ofertando, que tipo de serviços de cuidado, né, para essas pessoas que vão ficando cada vez mais velhas e demandando
né, de cuidado de gestores aí, porque muitas vão estar morando sozinhas. Já estão, inclusive. Vereador Rafa, muitos casos assim de violência chegam à Comissão do Idoso e também outras conquistas relatadas pelas pessoas idosas assim chegam até a comissão. Chegam muitas, Vânia, e justamente chega até a Câmara de Vereadores, porque elas já procuraram em outros órgãos e outras instituições, né, auxílio, e foi negado ou não foi muito bem atendido, né? Hoje, Caxias do Sul, por ser uma cidade de grande porte, uma região metropolitana com mais de 500 mil habitantes, nós temos praticamente tudo relativo ao idoso, mas na prática, efetivamente, quase nada. Né? Um conselho do idoso que desenvolve muitas políticas, né? Mas é teoria, a prática é totalmente diferente. Uma delegacia do idoso, um Ministério Público, né? A coordenadoria, diversos setores hoje que mesmo tentando trabalhar não se articulam em rede, né? E na prática o idoso ele vai de um lado para o outro, né, ou familiar e não consegue resolver. Mas são as situações do dia a dia que a gente vê o idoso, né, Vânia? Porque quando o idoso ele chega lá na alta complexidade, ele chega para o asilamento, é porque a atenção primária falhou. Lá na base falhou no seu núcleo familiar, na sua regionalização, aonde ele vive, né? Não teve um grupo de convivência, não teve um artesanato, não teve um clube de mães, né? As instituições do seu entorno falharam. E, principalmente, essas pessoas que vão para asilamento, muitas delas, né, tiveram seus direitos negados pelos próprios familiares. Né? Não, né, muitas vezes, a maioria das vezes são pessoas que os próprios familiares usaram, né, de forma irregular dos seus recursos financeiros, negaram alimentação adequada, né, e acabam indo para asilamento. Mas o principal, que é dever do poder público, Vânia, também a gente falha, né? Que é o quê? Aquele idoso ter prioridade no atendimento em saúde, né? De ele poder ser atendido na baixa complexidade, ainda lá na UBS, lá no postinho de saúde, não precisar chegar às 4 da manhã para um atendimento na consulta. E ou às vezes não precisaria nem ir até a UBS. Isso. Eu sei que existem municípios que fazem esse atendimento em casa. Isso, né? Ter centros de convivência, porque não adianta aumentar a expectativa de vida, como a professora fala, mas a qualidade de vida não aumentar na mesma proporção. Porque, como a gente está diminuindo o número de natalidade, né, isso as estatísticas estão mostrando, hoje as pessoas têm essa mobilidade mais facilitada. Os filhos vão morar em outros lugares, em outros países, né, e os idosos, né, com também uma reforma trabalhista que veio e aniquilou aposentadorias da maioria dos brasileiros, né, com uma aposentadoria irrisória, que mal e mal dá para pagar os seus remédios, né, então acabam, né, tendo que tentar sobreviver. E a rede hoje está muito falha, Vânia. O que a gente vê hoje é uma rede muito falha na área da assistência ao idoso, de um CRAS que não funciona, né, de uma delegacia que não funciona, do Ministério Público que não funciona, de um conselho que não funciona. São vários órgãos que não funcionam e não conseguem se articular entre si. O que nós estamos fazendo nesse momento, inclusive, através da coordenadoria do idoso do município, a comissão do idoso, é que a gente possa fazer, né, um matriciamento de todas essas entidades, essas pessoas que trabalham com o idoso, da mesma forma que é feito com a criança e o adolescente, para que a gente possa não só trazer dados, estatísticas, né, e ficar falando, mas sim na prática, o que a gente pode fazer para que aquele idoso não fique na vulnerabilidade invisível. Vereador Rafa, um dos pleitos que eu sei que está sendo recorrente foi, até quando o vereador Felipe era da Comissão do Idoso também presidente, que é a criação da delegacia no âmbito daí estadual, né, que demanda de recursos estaduais. Até porque a gente tem agora, dia 15 de junho, uma data referência, que é o Dia Municipal de Conscientização da Violência contra o Idoso. Na época foi o vereador Virgílio Costa, que acho que defendeu também essa data, e a gente tem o pleito dessa delegacia, que a gente ainda não tem, ou já existe? Temos a delegacia, Vânia, mas nós temos, por exemplo, um canal que é o Disque 100, né, que ele é tanto para qualquer tipo de denúncia, né, de agressão a qualquer cidadão, principalmente a criança e ao idoso. Mas quando tu liga, cai na prefeitura, nos conselhos municipais para averiguar a situação, e a gente não vê um andamento na mesma proporcionalidade que precisa
ser resolvido o tema, né? Nós temos o ex-vereador Virgílio Costa, falecido pedetista, né? Que foi o criador, o autor da lei que criou a comissão hoje, a qual eu sou presidente. Para mim é muito orgulho. Inclusive, o filho dele é nosso cinegrafista aqui, está aqui nos bastidores, né? Então, para mim é um orgulho poder hoje estar lutando, né, por uma pauta que foi de um colega nosso. Mas, Vânia, são muitas lutas, são muitas mãos, tem muitas pessoas que sonham, muitas pessoas que acreditam, tem muitos estudos. O primeiro estudo sobre o idoso foi feito no governo Colares, por uma professora da Universidade de Caxias do Sul, a Vânia Herédia. Né? Então, o estudo do idoso é recente também, a gente pega da década de 90. Né? Então, apesar de a gente falar de uma questão que a gente já deveria estar tratando como os países europeus, outros países que têm uma visão diferenciada para os idosos, né? São dois extremos, Vânia. Hoje, todo mundo pensa, né, em proteger a criança e adolescente. É bom que a gente que todas as crianças que estejam nas creches, né, nas escolas infantis. É importante que as crianças estejam. Mas os nossos idosos, onde é que ficam? Né? Ninguém pensa que essa criança um dia vai ser um idoso. E os centro-dias estão vindo na mesma proporcionalidade do envelhecimento? Não sei, né? Eu sei que a professora Verônica tem estudos muito profundos nessa área do envelhecimento e depois eu quero que ela nos conte. E antes da professora Verônica seguir um bate-papo, eu só quero mesmo falar com a Regiane, assistente social do Lar da Velhice, como é que ela... Eu sei que o Lar da Velhice tenta de todas as formas se manter para prestar o melhor atendimento à pessoa idosa lá. Queria saber como é que está a estrutura hoje do Lar da Velhice, quantas pessoas idosas estão morando lá, sendo bem cuidadas por vocês, pela gente também. Como é que está a realidade do lar hoje? Então, boa tarde. A realidade do lar, digamos que ela tem altos e baixos, né? Mais baixos, no sentido assim da questão financeira, vamos falar, né? Nós estamos num momento assim que está bem complicado, até pela crise, né? Que a gente está passando, enfim. Então assim, as doações têm diminuído, né? Eu acho que isso que o Rafael falou também é bem importante, né? Da criança, do adolescente e o idoso, acaba que as pessoas se preocupam muito com a criança e adolescente, e acho que é muito importante, né? Porque eles também vão, né? Fazem parte da sociedade. Mas o idoso ainda não é tão bem visto, né? Tipo assim, ele está morrendo, para que precisa ter uma boa alimentação ou uma alimentação um pouco mais, eu brinco, né? Ele come doce também, né? Leite condensado, creme de leite, todas essas coisas. E a doação, não que não seja bem-vinda, mas é mais massa, mais arroz, mais feijão. Mas ele tem o direito também de ter uma alimentação boa, de ter roupas boas, né? De ter um espaço bom, profissionais bons. Então, acho que isso ainda a sociedade vê como assim, não é investível, né? O velho não é investível. E ele não é porque ele está com 60, 70, 80 anos que ele não pode ter as coisas boas e que ele não tem, né, o direito. Mas ele já está morrendo. Sim, mas vamos lá, ele pode ter uma morte, um caminho até a morte de qualidade, né? Com amor, com afeto, e também aí vem a questão da institucionalização, né? Que é uma coisa que ainda tem muito preconceito, né? As pessoas acham assim, não, ir para uma casa de idosos, nossa, ele vai ser abandonado, é um depósito de velho. Antigamente, até acho que, né, não vamos dizer que era por a vontade das pessoas, né? Mas era por falta de conhecimento também, de como lidar melhor com esse idoso, né? E hoje em dia as casas estão melhores, tem toda uma fiscalização, né? Eu acho que isso está crescendo, vai crescer, e a gente tem que ver as casas como uma alternativa, sim, porque hoje os filhos são menos, né? A prof falava. As famílias não têm mais o compromisso, não por não amar, por não gostar da família. Muitas vezes vem aquele julgamento assim, mas ele está abandonando o seu idoso. Não é por abandono. Às vezes, em casa, tu não consegue cuidar de uma pessoa, porque precisa toda uma estrutura, principalmente quando tem a questão da saúde, né, bem complicada. Nós temos idosos que foram procurar o lar por espontânea vontade, né? Eles querem ficar lá porque eles querem ter uma companhia, porque eles não querem incomodar o filho. Eu acho que essa daí é uma outra questão, né, que não é ser um incômodo, mas a gente precisa trabalhar, né?
E, às vezes, a gente não dá conta de ficar com o nosso idoso em casa. Aí ele tem a questão do Alzheimer, aí ele foge, aí a gente faz o quê? Né? Então, é muito mais seguro colocar num centro-dia, né, num centro de convivência, numa instituição. Ele vai ser bem cuidado. É porque vocês lá acaba tendo múltiplos profissionais de várias áreas fazendo esse atendimento que em casa não temos. Isso. Então, a gente tem, para ingressar no lar, né, a partir de 60 anos, é novo, vamos combinar, né? E aí a gente tem uma equipe toda, né? A casa é 24 horas, não para. Aí a gente tem, então, a fisioterapia, tem a psicóloga, tem a assistente social, tem a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, a nutricionista, o pessoal da enfermagem, as cuidadoras, técnicas de enfermagem, o pessoal dos recursos humanos, o motorista, serviços gerais, enfim, né, o pessoal da cozinha, a médica, a menina de arte, professora de artes, eu ia dizer arte-terapia, o musicoterapeuta, gente, né? É gente. E acompanha quantas pessoas idosas? A casa está comportando 75 agora. São 68 funcionários Isso, hoje. 68, É quase um para cada... E precisa. E aí, depois, a gente tem alguns voluntários que estão retomando, né? Em função da pandemia, assim, a coisa ficou, né, parada. Então, agora a gente também tem pessoal que vem cortar o cabelo, fazer a unha, as meninas enfim, de conversar, fazer uma reflexão, né? Então, o dentista. Então, a gente tem um pessoal assim que acompanha. Faz cuidadamente, ajudar cuidadamente dessa turma toda, Cristina. Boa tarde, gente. Então, como o contexto é de alta vulnerabilidade, na maioria dos casos, eles chegam, às vezes, muito debilitados fisicamente e mentalmente. A gente, hoje em dia, já tem uma visão de que o corpo e a mente é uma coisa só. E a gente entende que se você está debilitado fisicamente por uma doença, isso também tem agravo mental e vice-versa. Então, quando eles vêm para nós, a gente toma muito cuidado de ter um acolhimento, né, apresentar outros idosos mais ou menos da mesma faixa etária ou que possa ter algum vínculo para este idoso não se sentir sozinho, porque apesar dos 68 funcionários, acaba que a gente não está em cima do idoso 24 horas, né? A gente está ali prestando os cuidados, os atendimentos, tudo que precisa, mas a gente não está em cima de cada um o tempo todo. Então, eles precisam também, entre eles, formar algum vínculo. Então, a gente toma esse cuidado nos acolhimentos, de sempre buscar algum residente que já esteja ali, que possa, sim, ter um vínculo. Então, fazer um acolhimento, para que esse idoso vá se integrando. Se vem em contextos de situação de violência, por exemplo, né, seja ela qual for, né, física, financeira, algo assim. Então, esse cuidado, ele é extra ainda, né, para que esse idoso consiga, eu não gosto de usar o termo final de vida, tá? Eu gosto de usar o tempo para que continue a sua vida de uma forma com dignidade, com saúde. Tentando superar esse trauma, porque, por vezes, situações de violência acabam criando traumas na gente, em qualquer faixa etária. Imagina e adoecendo muito, né? O corpo ali que já está debilitado adoece muito mais e agrava situações primárias, né? A gente já sabe, hoje já existem estudos mostrando que sim, a saúde mental influencia em condições que antes a gente não associavam, né? Doenças físicas. Então, a gente cuida muito para que o quadro não se agrave também. E eles querem atenção, Cris? Sempre, de todo mundo. E a gente adora dar atenção para eles também, né? É um campo muito bonito esse do trabalho com os idosos. Não é só gratificante, não é só isso. É também muito bonito quando a gente entende que não é o fim, sabe? Que eles não estão lá para morrer, né? Eles estão lá para que se tenha uma dignidade. Eles foram retirados de um contexto de vulnerabilidade, daqui a pouco, muito séria, de violência, ou de até mesmo que não tivessem essas questões, mas de doença, ou deles, ou dos cuidadores. Então, eles estão lá para que a sua continuidade de vida tenha, assim, né, atendimento, saúde, passeio, atividade. A gente passeia muito com eles, eu adoro passear com eles, né? As fotos lá do pessoal passeando, tá sempre a bonita da psicóloga lá.
porque realmente isso faz a diferença, sabe? E a gente se torna, todos nós, os funcionários, os idosos, uma grande família. É que às vezes parece que tu tá lá abandonado, isso que a Cris falou, né? Tá lá, daí não vai fazer nada, nossa, ser velho é um horror. A gente se diverte muito com eles. Tem os momentos de tristeza, claro, porque tem a questão da doença, daqui a pouco um caiu, daqui a pouco um tá ruim, da morte também, né? Morreu, enfim. Mas tem uns momentos que é muito bom. Muito bons, mais eu acho do que os ruins até, né? Então eu acho que a gente mostrar para eles que existe ainda a vida, né? Essa coisa do passeio, de levar eles para cá, para lá, eles adoram e a gente também gosta, né, de poder proporcionar isso para eles. Imagina só eles sentindo então que a equipe quer estar junto, quer viver junto com eles esses momentos. Depois a gente volta a falar mais sobre o Lar da Velhice e eu quero encerrar esse primeiro bloco da Roda de Saberes já anunciando que depois, no segundo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre violência, porque é também um dos estudos da professora Verônica Bon. Fique com a gente. Envelhecer, riscos e benefícios é o tema da Roda de Saberes. Daqui um pouco tem mais. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Debaixo daquele rio, existe um outro rio. Foi isso que os pesquisadores descobriram quando mergulharam mais fundo nas águas doces do norte. Eu também já mergulhei fundo nas minhas águas quando tentei encontrar o norte. E descobri que debaixo de um amor existe um outro amor, tão grande quanto um rio, tão doce quanto as águas do rio mais doce. De cima da superfície é difícil enxergar o amor das profundezas. A gente passa uma vida nadando no raso das nossas águas sem saber que há um oceano debaixo da gente para se banhar. Quando eu descobri o meu rio debaixo do outro rio, aprendi que quando a gente navega sobre os nossos amores, ficar à deriva é ficar sobre o doce de todas as nossas águas. Roda de Saberes de volta, conversando sobre envelhecimento, envelhecer, riscos e benefícios. Para conversar com a gente, temos aqui no nosso estúdio a Verônica Bon, que é psicóloga com mestrado na área de psicologia social e coordenadora lá dos cursos que envolvem envelhecimento humano da UX, professora também no mestrado de psicologia. O vereador Rafael Bueno, presidente da Comissão do Idoso, a Rejane Polidoro, lá assistente social do Lar da Velhice, e a Cristina Tristassi, nome difícil, sobrenome difícil, nossa psicóloga lá do Lar da Velhice. E eu falei para vocês, então, que eu vou conversar com a Verônica Bon sobre a questão da violência, mas antes, a gente tem uma matéria, uma conversa, um bate-papo com o seu Abrelino Dal Bosco, que é integrante hoje do Conselho Municipal do Idoso, mas assim, foi um grande militante e líder da Associação de Aposentados aqui de Caxias do Sul. Eu conversei um pouquinho com ele para saber a história dele, porque ele segue, né, militando. Vamos acompanhar? Quem dá a alegria de sua presença hoje na Roda de Saberes é o seu Abrelino Dal Bosco, figura muito conhecida nos corredores da Câmara por sua causa, a causa da pessoa idosa, dos aposentados. Mas eu sei que quem está nos acompanhando, e eu, propriamente, quero muito saber, antes da história da militância do seu Abrelino, eu quero saber de onde ele veio, quem ele é. Seu Abrelino, como é que o senhor chegou a Caxias do Sul? De onde veio? Eu vim do interior de Antônio Prado, em linha São João de Antônio Prado.
E vim para Caxias por motivo que aquela região é uma região de muita pedra e não havia futuro para a agricultura. E ali, primeiros 2 anos e meio, eu morei no Vila Ipê, no loteamento Vila Ipê, que hoje já é bairro, e ali nós cultivava pareiras, com pareira e figueiros. Tá? E depois, primeiro emprego, vi que também ali não era para mim, eu fui trabalhar na Serviço Engenharia Construção da Represa da Maestra. Aí eu fiquei 1 ano, depois voltei para o centro da cidade trabalhar na Eberle. Ali foi a porta de entrada, aquilo que a maioria do pessoal do interior vem e vai trabalhar na Eberle naqueles anos, 1965, né? Depois, a Maesa? A nossa Maesa de Caxias do Sul, onde eu fui integrante daquela empresa. Metalúrgica Abramo Eberle, né? Correto, Metalúrgica Abramo Eberle, Maesa. Né? Então, lá eu consegui fazer cursos de desenho mecânico e aí eu consegui ir para a Agrale por oferta de salário. Ali eu fiquei 28 anos lá, e nessa militância de trabalhar na área metalúrgica, fui ligado ao Sindicato Metalúrgico, no qual fui diretor do Conselho Fiscal por 20 anos na Sindicato Metalúrgico, e posterior a isso, quando me aposentei, eu integrei a Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, que é a associação mais antiga do Brasil, com 63 anos de história. Senhor Abrelino, 28 anos de Agrale. O senhor me disse 28. Sim, 28. E o senhor se aposentou aos 48 anos. Sim. E eu queria saber, e a família nessa história? Onde fica? Trabalhando militância, né, sindical, trabalhando ali no dia a dia da metalurgia. Como é que ficou a família? Olha, na verdade, ali eu casei, teve 3 filhos, um é falecido, que por deficiência, que ele nasceu com deficiência, e 2 filhas, é a Vera e a Luciana. A Luciana é adular, mas faz trabalhos em casa, e a Vera é pedagoga. E como é que era o nome do filho que faleceu? Paulo. Paulo. Então, assim, a família, ela teve, sempre com dificuldades, porque os salários sempre foram irrisórios, na verdade, né? Mas, enfim, a gente construiu uma família, e depois eu parti para a luta nos sindicatos metalúrgicos e na Associação dos Aposentados. Hoje eu sou membro do Conselho do Idoso, no qual eu faço parte, e ainda temos muita coisa para ser conquistada de direito do idoso. Senhor Abrelino, eu sei que muita coisa se avançou, mas assim, por exemplo, até na agricultura, né? Antigamente não tinha nem aposentadoria para quem era agricultor. Mas assim, o que seriam assim 3 itens hoje essenciais para a pessoa idosa que é ainda uma batalha que vocês não conseguiram? Olha, o respeito pelos seus direitos são ignorados. Nos mercados são ignorados as pessoas com grande deficiência ali nos caixas, e são ignorados os seus direitos. No transporte também temos grandes dificuldades de acessar, porque o pessoal não tem conhecimento né? A pessoa que tem deficiência, vou entrar na de deficiência, nas vagas especiais, elas não são cobertas pela fiscalização da RECPARC. Eu tentei me informar com o secretário de Transporte, e ele nos disse que as vagas especiais não são cobertas porque não está no convênio. Então, é uma das lutas que eu estou travando e vendo para que se esteja a fiscalização também nas vagas especiais. Não é aquela do idoso, que a vaga do idoso ela é paga, e a especial não. É uma lei municipal, né? Mas eu pretendo chegar lá de ter
o direito, quer dizer, ter o respaldo dessas vagas de ter o direito para o idoso. É uma luta que eu estou começando a travar nessa área. Muito bem. E o que o senhor me diz hoje? Eu sei que o senhor tem acompanhado bastante os casos de violência, né? Sabido, né? A gente sabe que tem noticiado contra a pessoa idosa nos mais diferentes tipos, desde doméstico ao golpe, né? Aos golpes que a gente sabe que acontecem nas ruas. Como é que o Conselho está, né, observando isso? Como é que o senhor, como integrante, tem buscado amparo para a pessoa idosa nesse sentido? Na verdade, são muitas golpes pelo celular, né, de empréstimos e as financeiras. Eu acredito que ela esteja chegando próximo do fim desses golpes, porque está sendo trabalhado para que não haja mais esses golpes através dos celulares. E as pessoas, às vezes, sem querer, elas caem. E é um problema, sim. Agora, o idoso é um grupo com grande dificuldade para discernir as coisas que tem direito e o não tem. Né? Então, tem que ser trabalhado muito isso. A informação, né, tem que estar chegando de uma forma simples, para que a pessoa idosa tenha conhecimento rápido, sem complicar sua vida. Realmente, os golpes são muitos. Não param, mas a gente tem uma previsão que isso seja amenizado, esses golpes, né? Via aquelas coisas via internet que está no Senado também para ser aprovado, né? Tem que prender essa gente, seu Abelino. Eu acho que não adianta prender, tem que criar uma lei que acabe com isso. Que impeça. Seu Abelino, hoje o senhor, 77 anos, me disse que estava chegando aos 80, mas ainda falta tempo, seu Abelino. Não, mas está próximo, passa logo. Me conta, então o senhor mora em que local, aqui em Caxias do Sul, e o que tem de sonhos para a sua vida daqui para frente? Olha, né, com essas alturas a gente não tem muita coisa para sonhar, mas não perder tempo, dar uma vaga, passear dentro do possível. Eu vou te dizer, sexta-feira eu tirei o dia para mim, fui pescar. Tá? E daqui em diante tem uma vaga, um momento de lazer, aproveitar, porque o tempo está terminando. Tem muito ainda, seu Abelino. E pescar, além de pescar, o que entra nesse pacote aí das folgas do senhor? Olha, quando tem congressos, movimentos daqui e dali, dentro do possível, eu sempre vou, porque sempre tem coisas novas para se aprender e passar para as pessoas. Então o senhor é uma pessoa que gosta dessa militância? Não, está no sangue. Ah, que bonito! E a gente gosta de saber disso, né? Do seu Abelino Dal Bosco, porque a gente se sente representado. E eu acho que a pessoa idosa se sente representada na sua pessoa. Eu agradeço sua participação aqui. E eu também agradeço ao Dani Correia, que me ajudou a chamar o seu Abelino, né? O vereador Rafael Bueno, que também nos ajudaram nessa produção do Roda de Saberes dessa edição. Que bom conhecer um pouquinho a história do seu Abelino, até porque a história dele também acaba refletindo e representando a história de muitas pessoas idosas da nossa comunidade. E muitas pessoas idosas que têm hoje muitas memórias lindas para compartilhar, muitos desejos ainda pela frente, mas outras vivem muitas dificuldades. E, professora Verônica, eu sei que um dos seus estudos envolveu entrevistas com pessoas que cometeram violência a idosos. Via de regra, são os filhos ou parentes. Por que isso acontece? Bem, antes eu preciso fazer enaltecer um nome que já foi citado aqui. O vereador Rafael citou a professora Vânia Herédia, né? E eu comecei a estudar envelhecimento humano por influência da professora Vânia Herédia, que começou com a sua pesquisa do perfil do idoso asilado no Rio Grande do Sul, na década de 90. E que também é uma estudiosa no campo da violência contra as pessoas velhas, né? Contra as pessoas idosas. Eu fiz a minha tese de doutorado, né? Pesquisando a questão da violência na perspectiva do agressor.
não para justificar, eu não queria julgar ninguém, até porque enquanto psicóloga, né, meu papel não é julgar, mas o que eu queria era compreender a situação. E uma das coisas que para mim ficou evidente é que as pessoas as que eu entrevistei, né, todas as pessoas as quais eu entrevistei, todas elas tinham um registro de violência na sua história. Todas. Esse registro, como elas significaram algumas ações. Talvez, para quem tenha cometido a violência, não tenha entendido dessa forma, estou cometendo um ato de violência. Mas foi a maneira como elas registraram aquilo. Então, no geral, são familiares, são pessoas próximas. Né? Quando a gente discute essa violência mais significativa, eu não estou falando de uma violência estrutural, eu não estou falando de um semáforo que não permite uma pessoa idosa ou com alguma dificuldade de locomoção atravessar uma rua com segurança, né? Que a gente está falando de outras formas de violência. Mas essa violência do dia a dia, essa violência doméstica, essas pessoas com as quais eu entrevistei, todas elas tinham esse registro de terem sofrido violência na sua infância. E uma das coisas que eu lembro, né, nessa pesquisa assim, que eu destaquei muito foi a importância da gente qualificar programas de pré-natal como estratégia para prevenir violência na velhice. Olha para onde eu estou indo. Né? Porque a gente está falando em criação de vínculos, em construção de vínculos. É a atenção primária. Exatamente. O vínculo a gente vai construindo desde sempre. Né? Então, às vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente qualifica, quando a gente reconhece a importância desse vínculo inicial, tá? A gente está trabalhando com prevenção de violência lá na ponta, lá na velhice. E, Verônica, antes a gente comentou sobre a questão, né, das crianças e do adolescente e também da pessoa idosa. Mas há um ditado que sempre fala, né, que a criança e os velhos se aproximam, porque é como se fosse uma inversão. A gente acaba sendo cuidado quando criança e depois quando... O que não significa, e aí é algo que a gente é importante falar disso assim, de forma muito clara, as pessoas idosas não voltam a ser criança. Isso seria uma outra forma de violência. É uma violência nós tratarmos uma pessoa idosa como criança. Mesmo que ela esteja acamada, mesmo que ela não consiga mais se comunicar, essa pessoa tem uma história. E essa história tem que ser respeitada. Os velhos não voltam a ser crianças por mais que eles possam ter uma condição de dependência. Tem toda uma história que precisa ser reconhecida e respeitada. Né? Então, o velho volta a ser criança, ou o que frequentemente se faz de usar diminutivos. Né? A cadeirinha, a casinha, a roupinha. Fazem isso? Muito. A senhorinha, muito. Né? A senhorinha é uma mulher. Vovozinha. Né? A vovozinha tem nome. Às vezes a gente não se dá conta, mas com a intenção de ser carinhosa, a gente usa o diminutivo, só que o diminutivo infantiliza e fragiliza. Isso também é uma forma de violência. Uma pessoa mais velha, ela não quer sentar na cadeirinha, ela quer sentar na cadeira. E, Verônica, há também por muito tempo se discutiu também a questão do isolamento das pessoas idosas. A comentar, assim, houve-se até discussão de condomínios específicos para o público idoso. Eu quero sua opinião sobre isso. Há controvérsias, né? Eu acho que tem vantagens em ter isso, porque tu pode ter toda uma infraestrutura ali, se pensar em condomínios fechados, né? Nos Estados Unidos tem países que têm isso, São Paulo já tem também, né? Mas a gente só tem que cuidar para que esse condomínio fechado, por exemplo, não sirva para segregar. Né? As pessoas, elas têm que ter o direito, eu acho que esse é um movimento que vereadores, a sociedade tem que se engajar, que é para garantir que todas as pessoas de todas as idades possam estar em todos os lugares. Né? Eu tenho direito, independente da minha idade, de atravessar uma rua com segurança, né? De ter uma calçada com qualidade que me permita ir para onde eu quiser. Né? Então, eu tenho um pouco de receio quando a gente pensa em situações que possam vir a segregar. Tornar guetos. Exatamente, né? As pessoas têm que estar circulando pela cidade inteira, né? Até porque as pessoas mais velhas também gostam de estar como a gente, em qualquer canto. Eu acho que isso é uma outra coisa que é importante a gente pensar. Eu vou para uma definição, mas é algo breve, né? Que a diferença é entre velhice e envelhecimento. Velhice é uma fase da vida. Envelhecimento todos estamos. A gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né? E a gente acaba de envelhecer quando a gente morre.
né? O processo de envelhecimento é esse processo de atravessar a vida, né? Independente de uma idade em si. Estatisticamente, a gente entra na velhice, no Brasil, aos 60 anos. Mas o processo de envelhecimento, que a Lígia Pique diz isso, envelhecer nada mais é do que atravessar a vida. Todos estamos. E uma das coisas que a gente pode fazer já, no sentido de prevenção de violência, né, é entender que todas as pessoas podem estar onde elas quiserem, né? E a gente precisa garantir, né, ter garantias que a gente possa estar circulando por tudo. Velho sempre é o outro, né? A Simone de Beauvoir que diz, velho é quem tem pelo menos 10 anos a mais do que eu, independente da idade que eu tenho, né? A gente costuma pensar, né, no velho sempre sendo o outro, mas logo aí nós seremos essa pessoa. Eu estou com 41 anos, né, e... Desculpa. Não, deixa eu pensar agora, deu branco. Não, eu tenho 42 já, errei, 42, tá? Eu estou com 42 anos, né? Daqui 18, um pouquinho menos, eu vou ser uma idosa. Isso passa rápido. Será que a nossa sociedade está preparada? A gente sabe que não, tem muita coisa para fazer, muita coisa ainda. Eu estou com 44 e agora um segundo a mais, velha. Vereador Rafa, do ponto de vista da fiscalização, né, que é uma das funções parlamentares, uma das funções parlamentares. Como é que você observa isso? O que a Verônica comentou. Eu mesma, às vezes, vou passar a faixa de segurança e não dou conta de passar a faixa de segurança em alguns semáforos. É só um exemplo, mas, enfim, né, essa estrutura de cidade. Bom, primeiro dizer que eu tenho 32 anos, né? Então eu sou mais novo... Menino. Um menino, um guri, né? Mas que está envelhecendo. Estou envelhecendo, isso aí. Realmente, Vânia, a questão, quando a gente olha a questão urbana, né, nós observamos que quando a prof fala a questão de uma calçada, né, as pessoas querem ter especulação imobiliária, deixar os terrenos aí valorizando, mas esquecem de fazer uma calçada. Né, quando a gente esquece de estacionar no local correto no supermercado. Não, mas é rapidinho aqui que eu vou deixar o carro e já saio. Então, essas faltas de respeito que a gente vê cotidiana, em diferentes momentos, ela acaba atrapalhando, né? Não só a questão do idoso, mas a questão de convivência em sociedade, né? Mas quando a gente chega numa alta complexidade, né, que é o caso das ILPIs, nós temos muitas denúncias que chegam, denúncias assim, chegam toda semana da comissão do idoso, tá? De várias irregularidades que essas pessoas que querem ganhar dinheiro a qualquer custo botam idosos, né, contratam pseudos profissionais e acabam, né, deixando de lado, né, o verdadeiro sentido dessas ILPIs. Então a gente tem muitas essas demandas e é por isso que eu falo que são instituições de longa permanência, os asilos, casas de repouso, enfim, a denominação que é dita, né? Também temos, em outros momentos, eu visitei o Hospital Psiquiátrico Paulo Guedes, né, e tivemos denúncias também, questão de idosos que estão lá, né, passando frio, enfim, foi solucionado grande parte das situações que nós apontamos, mas vai desde o básico, como a prof falou, de uma sinaleira, até as de alta complexidade, né? E quando chega lá na alta complexidade, é porque a grande maioria dos seus direitos foram negados, e principalmente por toda a sociedade, porque não é só o filho que comete algo ilegal, é a sociedade que comete porque está vendo e não faz nada. Conivente. Que é conivente com isso. É o vizinho que está vendo idoso sendo espancado, é o vizinho que está vendo idoso não tendo a sua alimentação que deveria de ter e não denuncia, não faz a sua parte, né? É o poder público que sabe dessa situação daquele idoso e o CRAS, quando a gente liga, não atende o telefone. Né? As pessoas que fecham os olhos e que ganham um bom salário para isso e que deveriam estar atuando e não fazem a sua parte. É o judiciário que não faz a sua parte, deixa engavetados os processos. É a delegacia que não tem ninguém para atender o telefone, que é só para bonito dizer que tem uma delegacia. Então, é toda uma rede que deveria de funcionar e não funciona. E que daí fica o lar da velhice fazendo janta, fazendo almoço, fazendo rifa, fazendo brechó para sobreviver, para manter os idosos. É o Frei Jaime que está tendo uma visão de arrecadar dinheiro, fazer uma vaquinha, né? Quando a gente vê o Frei Jaime, ele já está sempre com o cestinho na mão pedindo para terminar o Recanto da Compaixão. Por quê? Porque se hoje a gente abrir o Recanto da Compaixão, onde que era o antigo prédio do INSS,
que abrigará 118 vagas, aberto hoje e no outro dia já está superlotado. Né? Então, assim, o que nós temos que ter é um poder público que funcione de forma efetiva e eficaz. Porque não dá mais para suportar chegar denúncias, né? E aqui nós temos a nossa assessora da comissão, a Andréa Bertin, e a gente tenta acionar a rede e, assim, olha, a pior coisa que a gente observa é a questão da saúde, Vânia. Hoje a pior coisa é a questão da saúde, porque existe uma lei da marcação de consulta para os idosos nas UBS, a gente não vê isso. Né? Muitos idosos que deveriam de ter preferência, mas hoje nós estamos com uma cidade com 11 mil pessoas aguardando algum tipo de cirurgia já agendada e não realizada. E aí esse idoso, principalmente quando ele tem outra comorbidade, por exemplo, diabetes, pressão alta, né, ele tem um problema vascular, o que resta é amputar uma perna, daí ele utiliza a rede mais ainda, né? Fisioterapia, psicólogo, enfim. Então, se a gente tivesse atenção primária, centros de convivência, né, tudo funcionando direitinho, talvez a gente nem precisaria nem estar aqui discutindo nessa semana aqui da questão da prevenção, né? E é interessante que o vereador Rafael, ele sempre fala muito sobre isso, sobre a prevenção. No trato com a prevenção, a gente evita o curativo, né? O problema maior e o gasto maior também. E eu quero, então, aqui a gente está encerrando o segundo bloco da Roda de Saberes sobre envelhecimento, envelhecer, riscos e benefícios, mas eu sei que as meninas depois vão falar mais sobre o Lar da Velhice no próximo bloco e eu convido você a ficar com a gente, porque esse assunto é um assunto que cabe a todos nós. Daqui um pouquinho tem mais Roda de Saberes. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Roda de Saberes de volta, já no último bloco desse assunto, que é o envelhecimento, envelhecer, riscos e benefícios, né? Um assunto que está ali nos acompanhando todo dia. Como bem falou a professora Verônica, todo dia a gente envelhece um pouquinho, né? E a gente acaba não percebendo isso. É porque a gente tem muita tarefa, né? E o tempo corre, quando vê, já nos tornamos pessoas idosas. Eu queria só, então, antes de voltar ao bate-papo com os convidados, trazer o quadro Anote Aí. E hoje a nossa dica de leitura, uma delas, eu trago a dica de leitura que é O Conto da Ilha Desconhecida. É um livro pequenino, do José Saramago, você vai ver aí na telinha. E que neste livro, o Saramago mostra a narrativa, a história de um homem que visita um tipo de rei e pede a esse rei um barco, porque ele quer chegar à Ilha Desconhecida. E claro que o monarca, esse rei, diz o seguinte, pergunta, mas como tu tem tanta certeza que existe uma ilha desconhecida, se ela é desconhecida? É uma metáfora, gente, que retrata um pouquinho das nossas buscas, do quanto a gente deseja algo, a gente vai em busca desse algo. E eu trago essa dica de leitura porque as pessoas idosas ainda desejam muito. E a gente tem que dar vazão para esse desejo, dar espaço para esse desejo. Então, fica aí O Conto da Ilha Desconhecida para você ler. É muito bom. Muito bem, depois dessas dicas, eu volto ao nosso bate-papo
como as meninas do Lar da Velhice no segundo bloco ficaram quietinhas, é elas que eu chamo agora, né? Eu fico olhando a Cris, mas me parece que eu conheço ela de algum lugar aqui. Não sei se eu já não me encontrei com ela. É possível, é possível. Pois é, Cris, olha só. E, Cris, eu queria, então, mencionar, conversar contigo sobre isso. Esses desejos que as pessoas idosas têm. Quais são os mais evidentes que você, enquanto psicóloga, observa? Olha que interessante essa pergunta, porque toda vez que eu falo que trabalho no Lar da Velhice, as pessoas têm uma ideia de que eu estou lá apenas para fazer brincadeiras e fazer o tempo passar mais rápido, né? Olha só, como se fosse um caminho da morte. E justamente o desejo que eles têm é de vida, eles querem viver. E mais do que isso, o velho é muito invisibilizado. E como a minha querida antiga mestra falou, olha como a gente fragiliza o idoso, né? E é o vozinho, e é ai, queridinho, cadeirinha, essa coisa toda, assim, que eu não tenho essa elegância da minha antiga professora, tá? Eu já desço as cadeiras e digo, não, peraí, né? Esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, esse aqui é a Verônica, esse aqui é o Rafael. Ah, não sabe o nome? Pergunta. É muito simples. Então, assim, o maior desejo que eles têm é de ter vida, de serem vistos. E mais do que isso até, de sair dessa coisa, é velho, então não precisa olhar. Por que eu vou investir? Né? A gente ouviu de um especialista que eu pedi uma revisita de diagnóstico, mas ele tem 71 anos, por que tu quer revisitar o diagnóstico agora? É muito comum, tá? É muito comum, porque por que tu vai investir? Nossa, mas se a gente revisita o diagnóstico, a gente vê que tem outras questões ali, a gente investe diferente, a qualidade de vida dele toda muda. Não, ele olhou com uma cara assim, não gostou muito. Mas imagina, olha só, tu tem de repente mais tantos anos aí para viver bem. Nem que tivesse 96, ou nem sei que, lá, 99 aqui. Nem que fosse uma semana. Isso aí. Nem que fosse uma semana, um dia. Que esse desejo possa ser olhado, que essa pessoa possa ser olhada, sabe? Isso é muito forte para mim, porque é muito visível o quanto eles são invisibilizados, não só pelos familiares, amigos e tal, mas também pela sociedade em geral. Nossa, ficou velho, tá no asilo, que é uma palavra horrorosa, né? Tá no asilo, tá lá, depósito. Não, de forma nenhuma. Eles vivem, eles têm desejos, eles têm motivações, eles têm vontades, eles pedem coisas, eles gostam, eles conversam, como nós estamos fazendo hoje aqui. Cris, e eu queria só saber de ti, assim, olha só, eu sei que tem escolas que levam muitos avós para relatar suas experiências, para falar com as crianças. E, gente, as crianças perguntam tanto e querem saber tanto, e eles também parece que se retroalimentam daquela energia, né? É tanta coisa que eles têm guardada que gostam de compartilhar conosco. Demais, assim. O que eu acho mais interessante é que, às vezes, a intervenção, ela não é a respeito de base teórica, não tem nada disso. A intervenção é o acolhimento também, é o olhar. E o olhar, quando eu te olho, eu te reconheço também como um ser humano. E isso faz toda a diferença. E a gente se reconhece no mais velho também. É um pouquinho de mim que está neles, né? E um pouquinho de mim um pouquinho deles que eu recebo para mim. Essa troca é fundamental. Eu vejo pela equipe que você falou, né, de trabalho, mas eu acho que a sociedade também. E as famílias, quando vão lá visitá-los, como funciona isso? Então, eu costumo dizer que a gente tem três formas de... Não sei se é de família, de situação. Tem aquele idoso que tem o seu familiar e que tem a preocupação, esse familiar tem a preocupação com o seu idoso, mas ele não consegue ficar em casa com o idoso, em função da saúde, do trabalho, que eu falei antes, as pessoas precisam trabalhar, às vezes tem um filho, 2, enfim. Tem aquele idoso que tem algum vínculo bem fragilizado com o seu familiar, então esse familiar vai poucas vezes, né? Mas existe esse familiar. E tem aquele que existe um familiar, mas que a gente não sabe deste familiar e que ele está lá realmente, né, abandonado por uma história lá atrás.
né? Vem uma história, tem uma história. E não nos cabe julgar esse familiar, se ele está certo, se não está certo. A gente tenta motivar isso, né? Para que os familiares venham, que os familiares... Tem uns que não precisa, ainda bem, né? Tem uns que a gente tenta, mas que eles não querem, porque existiu uma história lá atrás muito triste. E o próprio idoso, às vezes, não quer. E aí, a Cris falando isso... eu penso assim, que uma das coisas também que eles desejam é a atenção, é o amor. Lá atrás, nessa história, muitas vezes não existiu isso em função, né, da sua história bem carregada, né, de a questão, muitas vezes, da bebida, do alcoolismo, das traições, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que acaba interferindo na relação da família e que acaba sobrando para todo mundo, né? E ali, eu acho, que eu digo, no Lar da Velhice, é um espaço onde a gente consegue resgatar um pouco disso, sabe? Desse afeto, desse amor, a gente poder passar isso para eles. Aí a gente tem que se despir de qualquer preconceito. Claro que às vezes é difícil, né? Aí tem aquele dos, ele fez isso, ele fez... Porque a gente fica sabendo da sua história. E aí a gente tem que ser neutro nisso. E realmente tentar, de todas as formas, passar esse amor, né, esse carinho, a dedicação, enfim, para eles. A gente está lá a serviço deles. Como? O afeto é. Então, assim, não nos cabe julgar, né? Claro, às vezes tu pega assim, alguma coisinha, mas, né, fez isso. Tudo bem, vamos lá, vamos tentar para que este caminho, né, seja melhor até o momento que ele tenha que ficar, né, aqui na Terra. E às vezes são até histórias assim que são da vida, faz parte da vida. Eu dou um exemplo, gente, muito claro, porque a minha mãe já está com 66 anos, então, né, uma pessoa idosa, e eu tive a minha Martina com 41. E até então, eu sabia, o primeiro neném da minha mãe faleceu, que era que seria antes de mim, durou um dia e faleceu. E a minha mãe nunca falou assim muito disso. A gente foi passando a vida e tal. Ela teve a mim e o meu irmão. E quando veio a Martina, a mãe disse: Fia, tu não tem ideia do que significa perder um filho. Então, foi justamente quando a minha mãe se tornou avó que ela trouxe esse assunto. Então, eu digo assim, são assuntos de vários jeitos. E, né, a minha mãe agora, idosa, foi trazer esse assunto. E eu imagino que quantas histórias moram lá nesse lar da velhice, né? E que precisa ser dada vazão para isso. Muitas histórias, muitas interessantes, né? Muitas sofridas, mas também tem as coisas boas, né? A gente não pode pensar que lá atrás eles não tiveram algumas coisas positivas, né? Então muitas, né? Também não vamos, né? De lazer também, né? De felicidade, namoros bonitos. Isso aí. Até porque a gente tem muito a ideia que a institucionalização sempre é algo ruim. Isso. O problema não é institucionalizar, o problema é abandonar. Né? Então, a gente precisa, enquanto familiar, buscar conhecer uma instituição de longa permanência, né? Ver uma instituição séria, né? Acho que isso é importante. Isso aí. Né? E não abandonar. Né? Muitos estão lá, e estão lá porque os filhos estão trabalhando. Eu tenho a chance de eu ir para uma instituição de longa permanência muito grande, de todos nós. Né? Provavelmente, quando nós estivermos demandando de um maior cuidado, eu tenho uma filha, ela vai estar no auge da sua atividade profissional. Qual é o nome da tua filhota? Gabriela. Gabriela. A Gabi. E ela vai estar no auge da atividade dela profissional. Então, a chance de eu estar numa ILPI é muito grande. Sabendo disso, inclusive, o que eu posso fazer hoje enquanto cidadã para qualificar, para ajudar a qualificar essas ILPIs? Né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante que todo mundo se dê conta. Quando a gente pensa nas pessoas idosas, sempre são as outras. Né? A Simone de Beauvoir diz que velho é quem tem pelo menos 10 anos a mais do que tu, independente da idade que tu tenhas. Né? Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa numa escola e as crianças de 10 anos tinham que desenhar uma pessoa idosa. E aí um menino levanta o dedo. Prof, quantos anos a senhora tem? A pessoa idosa que ele desenhou era eu. Né? Porque para ele, com 10 anos, eu já era bem velha. Né? Então, a gente precisa se implicar nesse processo. Quando é que a gente começa a envelhecer? Quando a gente nasce.
né? A minha velhice eu estou construindo ela a partir de agora, não só em relação à saúde, em relação ao que eu como, se eu pratico ou não atividade física, também em relação aos serviços, aos direitos. Eu tenho que aproveitar, né, e fiz, né, num intervalo aqui de gravação, eu vou dar uma cutucada no vereador aqui para algumas coisas que tem que melhorar em Caxias. Sim, tem coisas para melhorar. A gente tem um conselho idoso, tem coisas para o conselho avançar, sim, mas muitas coisas também já se conseguiu, né? Se faz alguns tensionamentos, o conselho não é um órgão que vai lá e executa, obrigada, né? Executa, mas ele vai lá, ele provoca, ele propõe algumas coisas, né? Então, temos que melhorar enquanto instituição de ensino superior, a universidade, acho que é pioneira, ela é pioneira na região, com pesquisa da Vânia Herédia, com o UC Sênior, que antigamente era a Universidade da Terceira Idade. Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas todos nós precisamos nos implicarmos nessa pauta, porque a sociedade está envelhecendo, né? Falavas de países de primeiro mundo, Europa, né? A Europa envelheceu em 100 anos, o que a gente, enquanto Brasil, está envelhecendo em 30. É muito rápido, enquanto sociedade, essa mudança. A gente ainda não tem vagas suficientes em escolas de educação infantil. Estou falando em Brasil, né? E a gente já tem que a gente não tem saneamento básico ainda, a gente, né, as estradas, muitas estradas ainda com muitos problemas, a gente tem problemas básicos que ainda não respondemos, não demos conta, e agora a gente tem que atender às demandas de uma população envelhecida. Desde 2011, o Brasil não é mais um país de jovens. E as projeções mostram que, a partir de 2047, seremos um país onde a maior parte da população vai ter 60 anos ou mais. Isso é muito sério. E isso implica na vida de todos. 47. Já vai isso ser é muito idosa, sério. Vânia. Eu já vou estar bem. Espero estar viva. Todos nós. Até porque a gente tende a pensar, né, sempre a gente associa muito velhice e morte. Como se a morte só acontecesse na velhice. Tomara que todos nós possamos morrer velhos. Tomara. Né? Claro. Mas a gente sabe que a morte é da vida e não da velhice. Né? Exatamente, a gente vê jovens morrendo. Vereador Rafa, eu quero lembrar aqui que, além do senhor, que, né, o presidente da Comissão do Idoso, integram esse grupo parlamentar o vereador Elisandro Fiuza Gonçalves, do Republicanos, o Juliano Valens Soares, do PSD, Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, do PSB, o Clóvis de Oliveira, o Xuxa, né, do PTB. E a gente, então, tem a Andréia Bertin, que o vereador já mencionou, que é a assessora desse grupo parlamentar. E, assim, encerrando a nossa roda de saberes, eu queria saber do senhor, assim, diante desse cenário todo, quais são os próximos passos da comissão? O que a gente tem ali adiante para fazer? Bom, Vânia, eu quero agradecer, né, as meninas que enriqueceram o debate, né, nessa semana que nós estamos discutindo a questão da violência, da pessoa com a pessoa idosa. No mês de outubro faremos também um grande movimento em Caxias do Sul, com todos os segmentos, né, que defendem a garantia dos direitos da pessoa idosa, porque neste ano nós comemoramos os 20 anos do Estatuto do Idoso. Então é um ano para a gente não passar despercebido essa grande conquista, mas que não fique só no livrinho, só no papel, mas sim que a gente possa garantir na prática. E aproveitando, Vânia, também para já fazer o encerramento, né, da minha fala, eu quero convocar toda a população de Caxias do Sul, da região, quem está nos acompanhando através das redes sociais, também da TV Câmara, né, que conheçam esses dois grandes projetos, o Recanto da Compaixão, liderado pelo Frei Jaime Bétega. Acesse o site, conheça esse projeto, faça essa colaboração. E também o Lar da Velhice São Francisco de Assis, com mais de 60 anos de história, né, que está precisando também ampliar, está passando por reformas. Nós já garantimos 3 milhões de reais em emendas parlamentares, mas ainda valor que precisamos arrecadar mais, uns 3, 4 milhões, para dar condições, né, desses idosos poderem ter um envelhecimento saudável. Então, conheçam a população de Caxias do Sul, faça esse pedido, esse apelo, né? Então, o Lar da Velhice, principalmente, além de fazer essa ampliação, estão precisando diariamente de doações, produtos de higiene, alimentação, roupas, né? E também de um abraço aos idosos. Obrigado, Vânia. Eu quero dizer que, enquanto o vereador fala, sim, a gente vai acrescentar, então, as informações para onde essas doações podem ser feitas e como, né? Para que as pessoas, então, efetivamente contribuam tanto com o lar quanto para o nascimento do Recanto
da compaixão. Quero muito agradecer a professora Verônica Bon, vereador Rafael Bueno, Rejane Polidório e Cristina Trestache. Muito obrigada pela conversa. Eu acho que quem está em casa vai ampliar as reflexões a partir do que todos falaram e, realmente, a gente precisa se dar conta que amanhã seremos nós que estaremos, né, no coração como pessoas idosas, com o coração de pessoa idosa. Então, eu agradeço muito a sua audiência. Peço também que contribua para a construção da Roda de Saberes. Manda, então, um e-mail para mim, pelo imprensa@câmaracaxias.rs.gov.br com sugestões, dicas, críticas, fique à vontade ou liga. Eu vou ficar bem feliz se você ligar no 3066-3979. Obrigada a todos. Continue conosco na programação da TV Câmara e até a próxima Roda de Saberes.